O que é justiça, afinal? E o que acontece quando os sistemas que deveriam nos proteger acabam se virando contra os inocentes? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão, que é super antiga, mas super atual, olhando para 4 textos bem específicos. Cada um deles dá uma perspectiva diferente sobre poder, sobre opressão e sobre aquelas intervenções dramáticas que às vezes são necessárias para restaurar o equilíbrio. E o nosso ponto de partida é esse aqui, um princípio fundamental. E olha, esse provérbio não é só uma frase bonita, não. Ele é a nossa base, a nossa âncora moral para tudo que a gente vai discutir. Pensa nele como a régua que vamos usar para medir o caos e a corrupção nas histórias que estão por vir. Esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com o ideal de justiça, depois vai sentir na pele a angústia de quem perdeu tudo, aí vamos ver como essa dor individual acaba explodindo em conflitos públicos, testemunhar umas intervenções bem surpreendentes e no final pensar um pouco sobre o legado que tudo isso deixa pra gente. Ok, primeira parte. Um princípio de justiça. Toda grande ideia precisa de uma base, de um alicerce. E no caso da justiça, esse alicerce é uma verdade bem simples, mas muito poderosa. E a verdade é essa. A ideia, em tese, é super clara. Um sistema justo protege quem não fez nada de errado e valoriza quem age com integridade. Só que esse ideal é bem frágil. E como a gente vai ver, ele se quebra com uma facilidade impressionante quando a ganância e o abuso de poder entram em jogo. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e entrar numa parte mais visceral. O que acontece quando essa ideia bonita de justiça é simplesmente estilhaçada na vida de uma pessoa de verdade? Bom, aqui a gente está no livro dos Salmos, uma coleção de poemas e orações hebraicas antigas. E este aqui, o Salmo 143, não tem nada de filosofia. É um grito de desespero. É a voz de alguém que está encurralado, sendo perseguido e que clama por uma justiça que parece que sumiu do mapa. O apelo não é por vingança, mas por uma resposta, por um alívio. E percebe que a angústia aqui tem 2 frentes. Tem a perseguição que vem de fora, o inimigo, e tem o colapso por dentro, o espírito que desanima, o coração que fica em desespero. É nesse ponto de ruptura total que vem o clamor. E não é só por justiça, é por direção, por resgate. É um pedido de socorro para quando parece que não tem mais para onde correr. E aqui vem o ponto de virada. Essa dor toda, que é tão interna, ela não fica guardada para sempre. Como é que essa experiência pessoal de injustiça explode e vira um conflito social, um problema político muito maior? Terceira parte, poderes em conflito. É aqui que a injustiça transborda do indivíduo e contamina o sistema. Vamos entrar agora em 2 situações bem diferentes, onde a ganância e a corrupção criam um choque direto de poderes. O nosso primeiro caso vem do livro de Atos, que conta a história da igreja cristã primitiva. Na cidade de Filipos, o conflito é bem claro. De um lado, você tem o lucro, o dinheiro, homens explorando uma jovem para ganhar uma grana. Do outro, a libertação, um ato de compaixão que põe um fim nisso. É a compaixão contra o capital. E essa batida de frente era inevitável. E olha só a rapidez com que tudo desanda. Um ato de compaixão é completamente distorcido, vira um crime econômico, a ganância dos caras inflama a multidão, corrompe a lei e o resultado é uma piada de mau gosto com a justiça. Espancamento em público e prisão ilegal sem nem ter um julgamento. Agora a gente vai para o livro de 2 Reis, que é uma crônica dos reis de Israel e Judá. Se em Filipos a gente viu um problema local, aqui a coisa muda de patamar. A injustiça, nesse caso, não é um acidente de percurso. Ela vem de cima, está enraizada no próprio trono. E esse não era um problema novo, não. A corrupção no reino de Israel era um legado, uma herança tóxica, que foi passada de geração em geração, desde a época do rei Acabe e de Jezabel. A injustiça virou a política oficial do Estado, sabe? Era como um câncer tão profundo que o sistema já não conseguia se curar sozinho. A única saída era uma cirurgia, bem radical. Quarta parte. Intervenções inesperadas. E aí, quando a injustiça chega nesse limite, como é que a tensão se resolve? Bom, as respostas que esses textos dão são qualquer coisa menos previsíveis. De volta para a prisão em Filipos. A intervenção aqui vem na forma de um evento da natureza, mas com consequências que parecem sobrenaturais. Imagina a cena. No meio da noite, um terremoto violentíssimo. Mas não é um terremoto qualquer. Parece que ele tem um alvo, um propósito bem específico: desmontar as ferramentas da injustiça. As portas se abrem, as correntes simplesmente caem. Mas a parte mais impressionante, mais inacreditável de todas é essa aqui. Portas abertas, correntes no chão e o número de fugitivos
Zero. Ninguém fugiu. Essa calma no meio do caos desarma completamente o carcereiro e vira o jogo de cabeça para baixo. A integridade dos prisioneiros, justo no momento em que eles podiam ir embora, vira a arma mais poderosa para provar a inocência deles. Agora, em contraste total com o que aconteceu em Filipos, a intervenção do reino de Israel não é um terremoto, é uma ação humana, direta, um golpe político e militar, mas um golpe que é claramente ordenado por uma autoridade divina. Que momento! É uma verdadeira bomba. Um comandante militar chamado Jeú é de repente ungido rei com uma missão única e brutal: eliminar a dinastia corrupta de Acabe. Isso não é um conselho, não é uma sugestão. É uma ordem divina para uma mudança de regime. A justiça, aqui, viria no fio da espada. E chegamos à nossa última parte, o legado da justiça. Depois de intervenções tão fortes, tão poderosas, quais foram os resultados? O que ficou depois que a poeira baixou? Os finais são tão diferentes quanto as intervenções. Em Filipos, a gente tem uma justiça que restaura. A cidadania romana de Paulo e Silas força o sistema a se corrigir, e o resultado é um pedido de desculpas público, uma reconciliação. Já em Israel, a justiça é retributiva. A solução não é consertar o sistema, é aniquilar o sistema. É uma purga violenta que redefine a nação inteira. E assim, a gente consegue ver o padrão completo. A injustiça pessoal leva a um clamor desesperado por ajuda. E a injustiça sistêmica, seja ela local e movida por dinheiro, ou nacional e enraizada na corrupção do governo, acaba exigindo uma solução radical, decisiva e que transforma tudo. No fundo, todas essas histórias tão antigas e tão distantes nos levam para a mesma pergunta. Uma pergunta bem incômoda que ecoa até hoje. O que a gente faz quando os sistemas que foram criados para proteger os inocentes viram as ferramentas da própria opressão? E a gente termina aqui. As respostas que esses textos dão são bem dramáticas. Intervenção divina, levante político, a coragem de algumas pessoas, mas a questão fundamental continua de pé, para nós hoje. Quando as nossas estruturas falham, de onde é que vem a justiça? E o que estamos dispostos a fazer para alcançá-la? A pergunta fica no ar.